Irmão, tá meio frio hoje, né? Mudança de tempo, meu Deus do céu. Vamos lá. Feriados católicos, procissões, hoje aqui no Consertando as Redes. Saudação carpaniana, meu irmão e minha irmã. É com muita alegria e grande satisfação quem vos fala mais uma vez o seu irmão André Carpano, aquele que diz o que poucos dizem, pois o seu conhecimento é o medo deles. Você sabe o que é comemorado no feriado de Corpus Christi? A procissão realizada 60 dias após a Páscoa, ou seja, na primeira quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade, que é conhecida também pelos evangélicos como o dia de Pentecoste. Mas como começou tudo isso? Por volta de 1209, na paróquia de San Marino, que fica na cidade de Liege, lá na Bélgica, dentro do convento das Augustianas existia uma jovem chamada Juliana Monte, que mais tarde veio ser canonizada como Santa Juliana. Essa jovem teve um revelamento que via uma espécie de um disco lunar, não que fosse um disco lunar, mas como se fosse um disco na forma de uma lua, com algumas manchas pretas, e nessa mancha ela entendeu depois que era sangue já seco, e ela entendeu pelo revelamento que faltava algo. Quando 3 anos de vida conventual, já com 17 anos, ela tem uma visão. Um grande disco, como se fosse uma lua, um disco lunar. E dentro desse disco algumas manchas escuras. E ela interpretou que estava faltando algo que pudesse honrar o corpo de Cristo. Ela interpretou assim: passaram-se os anos se passaram. Já 23 anos depois, em 1232, ela confidenciou isso a um assediado de Liege, da mesma cidade, que estava lá, sobre esta visão, esse revelamento que ela teve. Lógico, sem ela saber que depois de 31 anos ia acontecer uma coisa, porque esse homem era o Jacques Pantaleão, e ele então iria se tornar o Papa, o próximo Papa que viria, Urbano IV. Então ele juntou essa ideia do revelamento dela e começou a fazer, baseado nisso, uma procissão da Eucaristia dentro da igreja. Depois começou a virar uma febre, indo para as ruas, e depois das ruas virando uma coisa de caráter nacional. Porém, no ano seguinte, 1263, esta freira acabou falecendo. Nessa mesma época, teve uma complicação na Igreja Católica e o Papa saiu dela por alguns motivos de perseguição, indo para a cidade de Oriveto. E em contrapartida, tinha um sacerdote que saiu da sua cidade e foi até Roma, porque ele estava num momento de dúvida da sua fé. Ele não tinha convicção do que deveria ministrar, porque até então ele acreditava que estava com dúvida sobre a questão da Eucaristia, se ele deveria ministrar daquela forma, se aquilo era realmente certo e se Deus estava contribuindo com aquilo. E ele, quando nesse momento de dúvida, ele foi até o túmulo de Pedro e de Paulo, como se fosse uma espécie de retiro espiritual para poder se encontrar com Deus. Porém, quando ele chegou na cidade de Bolsena, ele entrou na igreja de Santa Cristina e foi lá ministrar a Eucaristia. E no momento que ele levantou a Eucaristia para fazer a ministração e falar no corpo que é partido por vós, quando ele rasgou o pão, ele se tornou em carne e sangrando em cima de um pano. Inclusive, esse pano é guardado pela Igreja Católica até hoje como uma relíquia de algum sinal. E lógico, o Papa Urbano IV não foi nada besta. Ele aproveitou esse ensejo e pediu que aquela relíquia fosse levada até a cidade onde ele estava, porque foi transportado de Bolsena a Oriveto.
E com isso foi comemorada a primeira procissão fora do território belga. E com isso ele cumprindo uma vontade que ele tinha muito grande de fazer o quê? Poder lançar essa ideia e espalhar por muitos lugares. E há quem diga, uma certa tradição, que no momento em que ele viu a relíquia de longe, ele já gritou Corpus Christi, e por isso vem a expressão Corpus Christi, que é o corpo de Cristo. No dia 8 de setembro de 1264, um ano mais tarde, o próprio Papa ele emitiu uma bula chamada a Bula Transitorus, que todo ano deve ser feito esse ritual, que deve estender esse tapete que é feito, né, e levado essa procissão, sem contar as músicas que ele mandou compor na época e que é o costume para que se faça tudo isso. Independente da visão que fulano, beltrano ou cicrano venha a ter, independente do que dizem, a nossa fé está alicerçada na Escritura Sagrada. O livro do profeta Isaías 45:20 faz uma grave acusação contra quem faz procissão. Se outras pessoas têm este hábito e querem seguir isso, eles sabem que estão contra a palavra de Deus. E todo aquele que quer adotar qualquer coisa que seja baseada em revelamento, que seja baseada em achismo ou que seja fora do que está escrito na Bíblia, não convém ao povo de Deus. Bom, e é isso, meu irmão e minha irmã. Se você gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like, porque isso fortalece muito o canal. Também não deixe de deixar o seu comentário, o que você acha, qual é a sua opinião sobre tudo isso. Além disso, se você não é inscrito no canal, está na primeira vez aqui vendo esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. E principalmente, apesar de todas essas coisas, não esqueça de orar a favor do seu irmão. E que Deus venha abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus.